Oi, oi, gente! Estamos de volta para mais uma gravação de um episódio de Toda Mulher é um Podcast. Estamos hoje com uma convidada que foi solicitada por vocês na caixinha. Por isso que é importante, né? A caixinha. Então Muito você importante. aí que vê os stories, coloca lá quem você quer, essa mulher que você quer ouvir a história, saber um pouco mais, então coloca, porque ela foi pedida. Isso aí, porque a voz de vocês é a nossa É voz. isso aí. Então, continue interagindo, coloca aí. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com a amiga, para que a gente chegue cada vez a mais pessoas e assim o podcast continua no ar, bombando, Crescendo cada vez mais. Esse podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores, Competição Móveis, Lanchonete Quero Mais, Café Santa Cecília, Amor de Bolo, né, Camila? Isso aí. E a Conexão TV. Isso Então aí. vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada maravilhosa que está aqui com a gente. Ai, gente, ó, um prazer te Adriele receber. Passi. Isso aí. Que coisa maravilhosa, obrigada. Estou muito feliz, né, Jéssica? Muito. Primeiro, porque o assunto é desse universo, né? Que a gente Nossa ama. Senhora. Bem mulherzinha, né? Então, beleza, além do espelho. Autoestima, cuidados estéticos e bem-estar. Aqui tô aqui em casa, amo, né, gente? Só quem já passou pelas mãozinhas de fada da Adriele sabe, tá, gente? Eu Ó. não saio de lá. Essas belezas, elas já são lindas, né? E aí só melhora, só melhora. Isso aí. Vou te apresentar um pouquinho, tá, Adri? Você é biomédica esteta, apaixonada por harmonização e bem-estar e tem uma curiosidade, né? Amante dos gatinhos. Isso aí. Fico feliz. Seja muito bem-vinda mais uma Obrigada. vez, né? É um prazer receber você, dividir um pouquinho do seu conhecimento, da sua vida, da sua rotina. E, para começar, eu queria que você conversasse um pouquinho como você chegou nessa área da estética. Conta um pouquinho pra gente, porque a biomedicina ela tem outras vertentes, né? E você se especializou na área da estética. Conta pra gente isso aí. Então, meninas, é uma coisa assim que eu acho muito engraçado, mas na verdade acho que é realmente o Deus, o divino, presente o tempo todo. De fato, como você disse, Ká, a biomedicina ela é realmente uma graduação que te abre portas para várias áreas. Então, Vários leques, né? Exatamente. Então, geralmente, muitas pessoas vão para laboratório, tecnologia de alimentos e tudo. Então, assim, eu comecei, né, fazendo pós-graduação em acupuntura. Então, foi a minha primeira especialização. E trabalhando com acupuntura, eu realmente acabei me focando muito em mulheres. E principalmente em tentantes, em mulheres que estavam num processo de ansiedade para também tentar engravidar. Ou, Gente, que legal. ou então mães que estavam recuperando, entendeu? Então, assim, de fato, quando eu tava ali na acupuntura, eu já comecei realmente trabalhando muito com mulheres. E aí eu comecei a perceber que eu gostava delas, de trazer autoestima para elas, entendeu? é lindo Exatamente. E aí, assim, um cursinho de estética aqui, outro aqui. Quando eu percebi, eu falei assim, não, eu vou realmente me especializar. Me aprofundar na área. Isso, aí foi onde eu fiz a pós-graduação em biomedicina estética, em 2015. E desde então eu trabalho com mulheres, abri mão da acupuntura, mas realmente sou muito realizada nessa parte da harmonização facial, corporal, estética e todo o bem-estar de mulheres, principalmente, mas homem também. Todo mundo pode se cuidar, né? E assim, é legal a gente falar, né, Dri, porque realmente a biomedicina ela tem outras vertentes. Então a pessoa acha que biomédico só vai trabalhar com harmonização. Não, é uma especialização. Exatamente. E o que mais te encanta? Você falou que é essa autoestima e tudo, mas quando você olha um trabalho seu, algo que você constrói, o que mais te chama atenção nisso, nessa profissão, que é transformadora, né? Assim, não sim. só, eu tô falando só de transformar de fato a forma física, mas eu digo assim, porque a gente trabalha, como você trouxe, a autoestima, e a autoestima vai muito além do que a gente vê no espelho. Exatamente. Na minha própria bio do Instagram, ela fala que o meu propósito é fazer você se enxergar com mais amor, entendeu? Então, é extremamente importante para mim trazer a realidade para muitas mulheres que eu acho que elas vão se perdendo. Sim. De alguma forma, tanto na maternidade ou às vezes realmente no trabalho, no casamento, no relacionamento abusivo, enfim, tantas situações que a gente vai se perdendo, também cobrança familiar também, sabe? Existem famílias que são tóxicas, né? Então acabam assim
diminuindo totalmente a autoestima dessas mulheres. E quando eu consigo falar, olha, você realmente... Tipo, a pessoa vai lá e fala assim, nossa, eu tô horrorosa. Independente da pessoa fazer o procedimento ou não, mas... Você realmente acha que você é isso? Você consegue se olhar no espelho? Olha que mulher bonita que você é. Olha o corpo que você tem. Tá, tudo bem, não tá igual antes, mas você realmente se denigre assim? Entendeu? Não se ama desse jeito? Não. Então, realmente é fazer com que... Não é só a estética, né? Não é só realmente trabalhar com a estética, mas é trazer vida e brilho nos olhos dessas mulheres, entendeu? E assim, a Adri tava falando ali sobre que a gente se perde ao longo da vida, né? Até porque a gente muda, né? De gostos, de opiniões, enfim. E eu acho legal falar que, assim, eu tô com a Adri, né? Acho que, assim... Em todas as fases da minha vida. Tipo, muito antes do Miguel pensar em existir, né? Nossa, Exato. gente, se aquela marca falasse lá na antiga clínica, eu desabafava. Era terapia. Era uma terapia, realmente. Não, exatamente. E eu falo muito sobre isso, gente. Jéssica, você cresceu demais. Você não tem noção do orgulho que eu tenho dessa mulher. De você. É isso que é importante, né? Esse carinho, essa relação. Exatamente. Eles falam assim, não se abençoe aos seus pacientes, aos seus clientes. Não tem como, gente. Não tem como. Tem paciente que eu falo, oi, meu amor, pra você tudo. Realmente, porque a pessoa que tá ali, tá prestigiando o seu trabalho, tá confiando no que você tá falando. Não tem como, gente, a gente não amar esse cliente. E é tanta questão de confiança que às vezes eu mando mensagem pra ela, Dri, eu quero mudar, que não sei o que. Faz o que você quiser. Vai. Vou com medo, mas eu vou, entendeu? O que você acha que é isso que é importante, olha só. Exatamente. Não, isso é incrível. E eu vejo que isso, numa profissão, é muito importante. Você confiar no seu profissional e de diversas formas. É igual ela falou. Se a maca falasse, gente, a alegria que a gente fica ao olhar para aquele espelho depois de tudo, eu falo, caraca, parece que é a mesma pessoa. E é muito maravilhoso, de verdade. A gente que trabalha com a mulher, né, e assim, e acompanhar, né, igual você falou, você acompanhou ela antes, depois e tudo. Exato. E assim, a confiança. Eu acho que se ela tá com você e por estar há muito tempo também, e também disso, dela, né, de fazer relações, de conversar situações, é maravilhoso quando a pessoa E assim, a relação da confiança também é porque assim, a gente vê, né, que a Adri é uma profissional há anos, tá no mercado há anos, então assim, ela tem muita propriedade no que faz, né, muita confiança. Você pode ir, tipo, confiando mesmo que vai dar bom, entendeu? Que, né, porque assim... Vai dar bom, gente. Vai dar bom. Olha só. Vocês estão com dúvida? Então, assim, isso conta muito, gente, né? Tá sempre na loucura de congresso, de viajando, de curso, do nada a gente pisca o Adriele tá lá em São Paulo, Então, assim, sempre se atualizando, isso é muito importante, né? É muito bacana mesmo. A estética muda muito. O tempo tá sempre se todo. atualizando. E assim, vai além de técnica, né? Vai realmente você compreender o seu cliente, entendeu? E também... e aí a gente acaba entrando, às vezes, na futilidade, na desarmonização. Então, assim, realmente é muito importante, porque é o meu lema mesmo, o natural. Sempre foi. Isso é verdade. Isso a Jéssica, ela tá há anos comigo e ela sabe que eu sempre fui pro natural. Nunca gostei de nada Então, porque assim, eu acho que é o que faz sentido mesmo. Você realçar, porque cada um é único. E aí você bota todo mundo naquele mesma forminha, aquele padrão, todo mundo de rosto quadrado. Exato. Assim, fica, não existe né? isso, Não né? existe isso. Cada uma tem uma peculiaridade. Exatamente. Né? Com a sua essência. Não dá pra tirar isso de todo mundo, né? Não dá. Às vezes, então, porque assim, eu acho que não dá pra gente generalizar e fazer tudo uma forminha de bolo, né? Um padrão, todo mundo com o rosto igual, de cara quadrada, queixo, porque perde a essência, né? Cada uma tem ali o seu jeitinho, sua forma. Então, acho que o que faz sentido mesmo é você melhorar, né? E realçar a beleza de cada pessoa, né? Que já existe. Exatamente. E é uma coisa que eu sempre falo muito pro cliente, assim, às vezes a pessoa, por exemplo, precisa de um retoque no lábio, mas ela tem medo de ficar com a boca grande, por exemplo. Gente, eu acho que eu, pelo menos, eu entendo muito do perfil e da personalidade. Talvez isso venha até um pouco da questão da formação da acupuntura, que tem a ver com essa parte também mental, sabe?
Então não tem como eu colocar, às vezes, um bocão numa pessoa que é tímida. Entendeu? Numa profissional, às vezes vou generalizar, mas às vezes uma psicóloga que vai estar trabalhando com público infantil, entendeu? E aí ela tem aquele bocão todo marcado. Gente, tem personalidades e personalidades, entendeu? Então cada harmonização, ela realmente vem para harmonizar. De forma única, exatamente, né? A palavra já define exatamente. Muito bem, né? Ela vem para harmonizar e não para generalizar, globalizar, deixar todo mundo igual. E finalmente parece que estamos chegando na era que isso está sendo realmente, porque teve uma época que estava assim, chocante. As famosas com os rostos tudo desconfigurados, umas bocas gigantescas, com o rosto tudo quadrado. Aí agora parece que estão removendo, estão optando mesmo pelo natural. É o caso da Sheila Carvalho, né? Que ela retirou. Ela estava deformada. Exatamente. Só que eu acho legal que elas também falam assim, eu tirei a harmonização. Entre aspas. Não. Né? Vamos Tirou o excesso. Exato. Tirou o excesso e refez de forma a ficar bonito e natural. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Que não tinha nada harmônico, então, é verdade. Falar que, não tem harmonização, não tem preenchimento ali? Não. Tem sim, gente. Hoje em dia não tem. Sim. Até mesmo porque, isso falando agora, né, sobre um pouquinho pegando esse gancho aí, hoje em dia é essencial você gerenciar, né, como você vai envelhecer. Sim, então, exato. assim, não é nem questão mesmo só de, eu vou fazer ali pro momento, mas é pra gerenciar como a gente vai envelhecer, porque envelhecer todo mundo vai, né, gente? Com certeza. Mas É ordem natural. mas a gente pode gerenciar isso, né? Exatamente, eu falo muito sobre isso, sabe? Igual, pegando o gancho de famosos, uma pessoa que gerencia o envelhecimento de forma maravilhosa, eu sou apaixonada com ela, que é a Anne Hathaway, que é do Diário de Princesa. Verdade. Gente, aquela mulher, ela é maravilhosa, ela tem 42 anos e, assim, ela não é que, ela não parece que tem 42 anos. Não, ela tem a idade que ela tem, só que ela cuida do jeito certo. Exatamente. Entendeu? Com estímulo de colágeno, com a toxina botulínica, com preenchimentos leves em algumas regiões. Sem exagero, né? Exatamente, de forma a manter a naturalidade dela. Ela não é outra pessoa, ela é aquela pessoa, desde que a gente entende por gente, sabe? Mas, de fato, ela tem aquele vigor. E assim, e chega engraçado, né, que tem umas que usam tanto ao seu favor, não contra, porque tem muitos que usam contra, que usam tanto ao seu favor, que engraçado, vão envelhecendo, vão ficando mais bonitos do que quando é jovem. Então, gente, essa também acho. A Shakira, gente, mulher aquela. A gente fala isso desde sempre. Exato, entendeu? Só vai ficando mais bonito. Exatamente. E é justamente o que você falou. A Marina Rui Barbosa também. Ela tem... São sutis, são pontos sutis, mas são coisas que realmente a pessoa consegue ficar mais bonita depois dos 30 do que antes, com 20 e poucos, entendeu? E até pegando essa fala de falar sobre ficando mais velha, né? E eu acredito muito que a gente estar feliz com a nossa imagem em específico, né? Traz a gente cada vez mais autoconfiança em todos os setores da nossa vida. Eu costumo falar isso lá, né, dos meus clientes também. Eu falo assim, quanto mais você gosta do que você vê, mais confiante na sua vida você é. No seu profissional, no seu pessoal, na sua vida, nos seus amores, em tudo. É verdade. Você se sente, quando você entra num lugar e todo mundo olha pra você, quando você está confiante, você fala assim, nossa, quando você não está confiante, você fica assim, por que todo mundo está olhando pra mim? Porque você está sentindo, né? Você exala aquilo ali. Exatamente. E assim, isso que você está falando, além de dessa questão, existe também pessoas que se limitam, né? Chega ao ponto que às vezes a autoestima, principalmente em mulheres, talvez em homens nem tanto, mas principalmente em mulheres, quando a autoestima estão mais baixas, elas deixam e prejudica até a parte social, onde elas deixam às vezes de ir numa praia, de ir num clube, entendeu? De usar determinadas exatamente, roupas. Entendeu? Maquiagem, tudo isso, ela não se olha no espelho mais, entendeu? Gente, vai comprometendo. Lógico que o emocional compromete, mas também o social, a ponto de você não sair mais. Entendeu? Não sair em fotos. Exato, não sair em fotos, não sorrir, entendeu? Então, assim, isso é muito comum. Eu ouço isso o tempo todo, entendeu? Eu imagino que você também ouça isso o tempo todo. E é isso que eu falo. Muita gente fala, estética de futilidade, vaidade. Não, não é. Você não tem noção do que é você restaurar a autoestima de uma pessoa, principalmente quando ela não conseguia mais se enxergar.
Entendeu? Sim. Gente, isso é assim, é diferencial. E todo mundo merece se sentir bem, Sim, se sentir exato, bonita, né? exatamente. Não é porque vai ser considerado fútil isso, né? Sim, Se você Exato. E se a pessoa acha que é fútil, e ela... Exato, né? me deixa Amém, entendeu? Exato. Verdade. Faz, pronto. Verdade, é bem isso mesmo. Em que momento, Dri, você acredita que essa estética, essa beleza, deixa de ser só beleza e também passa a ser um cuidado com a nossa saúde? Né? Sim. Quando que você acha isso? Principalmente quando a pessoa começa a parar de sair, quando ela começa realmente a parar de se enxergar, quando às vezes essa baixa estima, ela gera discórdias dentro da família, dentro do casamento, entendeu? A mulher, por exemplo, não consegue mais ter relações com o marido. Isso é muito comum, entendeu? Isso é muito comum, inclusive, no pós-gestacional. Eu ia comentar né? isso, porque o corpo muda Muito, tudo. entendeu? Então, assim, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, Mirelle, olha minha barriga, eu falo, mas é assim, você tá enxergando de um jeito. E aí começa a distorção de imagem, tudo isso, sabe? Sim. E aquela pessoa, ela vai empurrando, a ponto de realmente acabar entrando num quadro depressivo, de ansiedade, tudo isso, sabe? E se escondendo, e brigando. E realmente isso é saúde, entendeu? É esse ponto assim, sabe? A gente tem que pensar que quando você não se sente bem com você mesmo, a sua saúde emocional e social vai se prejudicar. Sim. Com certeza, isso é muito fato. importante mesmo, verdade. Ô, Dri, e assim, falando desse mundo da beleza, né, tipo, das celebridades, quais os procedimentos, assim, que você vê que hoje estão mais em alta? Pelo menos, assim, lá na sua clínica, assim, o que a galera quer mais fazer? Dri, eu quero... O que você acha que tá mais, assim... O top 1. Top 1, assim, nossa, assim, a toxina botulínica ela é estrela de sempre, né? O Botox, ela tem o seu ela tem, né? Ela realmente o Botox, ele tem uma coisa que ninguém tem, ele paralisa o tempo por um tempo, entendeu? Então ele realmente tem esse poder. Mas também, hoje em dia, a gente tem a ideia do bioestimulador de colágeno, por exemplo. Maravilhoso. Então, são procedimentos que você tá o quê? Tendo aquela poupança de colágeno, onde eu vou estar evitando que aquele envelhecimento, com que tudo caia, com que tudo derreta, né? Tudo isso. O preenchimento estratégico para sustentação, para dar uma melhorada realmente num perfilzinho, coisas assim, sabe? A criolipólise de placa 360, ela ela é surreal, não tem como, todo mundo ama, porque não tem como você não querer também perder uma gordurinha. Todo e a gente entra no pós-gestacional, entendeu? Justamente assim, sabe? Então, assim, são assim os procedimentos que sempre estão em alta. E assim, e pra Adriele, o que a Adriele não fica sem? O que você mais gosta? Olha, o meu queridinho Olha, eu tô pra te falar. Eu tenho 2 queridinhos hoje em dia. Tá? O Botox difícil. E o bioestimulador. Ai, mas eu amo todos. Mas assim, se falar, Jéssica escolhe Botox. Eu também. Eu vou te falar que acho que é o que eu mais repito é o Botox, entendeu? Mas assim, gente, eu vejo uma foto minha sem preenchimento labial e eu fico, ai meu Deus do céu. Então, assim, eu também acho que eu sou outra pessoa sem preenchimento. Eu acho que ele traz um glamourzinho. Sim, principalmente quando a pessoa tem a boca mais murchinha, ou quando tá envelhecendo e realmente a boca vai diminuindo, né? Então tem que ter aquele glowzinho assim, entendeu? Olha essa boca. Eu tô falando. A prova viva do trabalho. E o bom do preenchimento, porque ele faz realmente essa transição de menina pra mulher, né? Eu sou muito pequenininha, muito baixinha, então eu sempre tive muito carinho de menininha. Então eu já falo... Quando coloca... coloca uma boca aí. E aí, mãe, gente, eu preciso mais. Mas é super sutil, né? Então, assim, eu acredito que você... Fica muito, aparece, mas eu não acredito que é exagerada. Não. Deus me livre de assinar boca feia, gente. E Dri, fala uma coisa aqui, porque eu escuto muito, tá? Lá, as dúvidas das clientes em relação ao Botox, que nós já... Aqui não precisa ninguém, não. Nós mesmos classificamos como o melhor processo de fazer.
E aí, muitas mulheres, quando não fizeram, então elas tiram dúvidas comigo, assim, apesar que eu sempre indico conversar com o profissional, né? Mas como pergunta se faz, Sim, né? conversa. E aí elas têm dúvidas sobre o tempo de duração do Botox. Então, assim, dura muito, dura pouco. Explica aí, porque também tem uma variação de pessoa para pessoa, mas assim, de uma forma generalizada, explica um pouquinho quanto tempo dura o Botox. Gente, o Botox, ele começa a ser degradado no seu organismo desde o dia 0. Então, é tipo assim, eu apliquei, o meu corpo ele já vai começar a degradar, de alguma forma. Então, assim, a gente tem que entender isso. Então, desmistificando essa questão de ficar 3, 4, 6 meses. Não. Desde o dia 0, você já tem uma curva leve, entendeu? Vai diminuindo, vai degradando aos poucos. Mas, contudo, entretanto, a gente não reaplica com menos de 4, 6 meses. É o ideal, sabe? Porque o próprio Botox, a toxina botulínica, ela gera o que a gente chama de imunidade. Então, o efeito vacina? Exatamente, entendeu? Esse efeito vacina, ele acontece. E ele acontece principalmente com quem reaplica com menos de 4, 6 meses, entendeu? Então, aí depois, Deus me livre, parar de fazer aí quando justo. Aí você tem que fazer foi ótimo. Tem que fazer um detox, entendeu? Tem que mudar a marca. Isso quando não acontece a questão, outras questões mais, entendeu? Mas assim, de fato, a partir dos 4, 6 meses, a gente pode reaplicar, entendeu? Agora, o tempo de duração de deixar travadinho, esse é realmente com até 60 dias. Mas assim, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho muito interessante no Botox? Ainda que o tempo dele, né, seja de 60 dias de deixar travadinho, mas a sua pele não volta a ser aquela pele antes. Não, exato. Não volta. Eu lembro que eu tinha uma ruguinha aqui assim, ó, uma linha que ela era, você lembra? Sim, travadinha assim, ó. Depois que eu comecei a tratar, a fazer Botox, mesmo que o meu Botox esteja vencido, eu posso levantar que as ruguinhas vão aparecer, mas ela não aparece mais aqui. Sim, pelo menos ela não vai ficar marcada pra sempre, entendeu? Isso eu te garanto. E isso é legal a gente falar, né, até se eu estiver falando errado, você me corrige, porque o Botox, ele é uma forma preventiva, e que as pessoas às vezes acreditam que ele é um tratamento, assim, mas eu acredito que ele é utilizado como forma preventiva de evitar as rugas. E começando da linha as linhazinhas de expressão, é que a pessoa deveria até antes, né, para evitar sim, exatamente. É uma questão, assim, que eles falam, Botox não tem idade, Botox tem indicação. Então, a partir dos 20 e poucos anos, se você tem uma pele fina, trincada, que já tá marcando, você tem indicação. Não tem que esperar os 25, 30 anos que você começa a perder o colágeno para você começar a aplicar toxina, entendeu? Então, de fato, o Botox, ele tem indicação. E existem mulheres aí de 40 anos, 50 anos que não tem uma ruga sem Botox, entendeu? Então, assim, isso vai de pessoa. E assim, uma coisa que eu já observei muito também. Quanto mais clarinha a pele for, mais ruga a gente tem e mais... Não sei se é por causa do sol, tem a ver... Sim. Agora, quanto mais melanina a pessoa tem... Gente, que pele maravilhosas. Assim, você olha assim, a pele... Sim, exatamente. A pele delas são mais... mais firme, né? O fototipo mais alto, ele realmente tem às vezes uma oleosidade maior, ou simplesmente ele tem, é o que você falou, não tem talvez essa sensibilidade tão grande ao sol e trinca bem menos, entendeu? E nós temos, né? Então vamos falar pro povo aí que tem a perda do colágeno após aos 25 anos, né? 1% por ano após os 25 anos. Nossa. Então meus amores, passem um banquinho lá, poça de colágeno. A cada 10 anos a gente tem 10% a menos. Olha só, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, né? É um absurdo. Muita coisa. Entendeu? E por isso que tem que continuar. Não, parei de contar, pelo amor de Deus. Rodri, e pra quem quer começar a se cuidar agora, sem exagero, o que você indica pra essa pessoa, assim, uma dica de autocuidado e de cuidado mesmo com o profissional? Sim, os dois, por exemplo. Sim, então, em casa, um bom sabonete de facial, tá? Pelo amor de Deus, corporal não. A gente vai passar exatamente. No corpo, não. Que passa lá embaixo, não é pra passar no
rosto. Vamos lá, vamos Por voltar nas favor, dicas aí, hein, galera. Filtro solar. E, Ai, gente, sim. apesar de muita gente ter, às vezes, ainda um certo preconceito com o filtro com cor, o filtro com cor, ele vem para proteger mais ainda, principalmente eu no amo. melasma, entendeu? Então, ele é muito sempre indicado, falo ele isso. deve ser muito usado. Então, um filtro solar acima de 50, de preferência com cor. Né, um sabonete facial adequado, uma vitamina C, por exemplo. São coisas que dá para você usar dentro de casa sem muita recomendação. Agora, procedimento de porta de entrada, para quem nunca fez nada, eu amo o Lavian. Eu adoro também, ele é ótimo. Ele Explica um muito pouquinho bom. do Lavian, porque Ele é um pessoas não laser sabem. de túlio, né? Túlio é um gás, né? Então ele é um laser de túlio, onde ele consegue. Ele é um mundo entre microagulhamento e peeling. Então ele consegue dar uma clareada nas manchas, ele fecha os poros dilatados, ele melhora ótimo. rugas finas. Ele realmente dá um glow na pele, assim, que eu inclusive, para muitas mulheres que têm já marca no colo, entendeu? Tá. Ele melhora muito essa qualidade também dessas manchas de colo, sabe? Não só rosto. Então, assim, é uma coisa que ele é um procedimento de entrada para quem nunca fez nada que vale a pena, entendeu? Dali a gente já leva pro Botox, entendeu? Aí a gente vai levando para o resto. E ele tem alguma contraindicação, Dri? Tem alguma coisa que O Lavian, quem não pode fazer? Sim, gestante, nunca, né? Justo. E assim, particularmente falando, eu acredito assim que seria mais. Aí a gente entra mesmo naquilo da estética no geral. Doenças autoimunes, entendeu? Diabetes, hipertensão descontrolada, a pessoa que realmente tá ruim de saúde e que geralmente não vai estar dentro da estética, né? Então, assim, é mais. Às vezes assim, não tá com uma cicatrização tão boa, exato, também. entendeu? Exatamente. E falando disso tudo de cuidado, né, com a pele e tudo, é muito importante a gente falar, principalmente para quem tá nos assistindo, que às vezes tem dúvidas sobre o procedimento ou até mesmo sobre os cuidados que é a pele. Que não adianta você ir lá te procurar, fazer os procedimentos com você, mas a pessoa não tiver uns bons hábitos, né, uns melhores hábitos de vida, porque isso é muito importante, porque a pele, ela tá ligado ao nosso corpo. Então não existe pele rosto, pele corpo, que eu digo assim, porque tudo é nutrido, né? Existe classificação, tá, É uma gente? associação. Sabonete pra um, sabonete pra outro. Mas assim, o que eu quero dizer é que tudo uma é associação. nutrição do que a gente coloca, né? Então é importante, você traz isso também para os seus clientes, como que funciona? Exato. Eu trago principalmente na questão de exemplo, né? Então, assim, apesar de, eu posso falar assim, que 2024 foi um ano que me atropelou, quem me conhece sabe. Então, assim, mas eu sempre tive um hábito de vida de atividade física e alimentar muito bem, entendeu? Muito bom. É então, muito assim, importante, são os três juntos, né? Exatamente. Então, assim, como exemplo, muitas clientes minhas falam: eu comecei a fazer tal atividade porque você faz ou porque você me indicou. Entendeu? Então, assim, fui no nutricionista porque eu vi que você também foi e vi que melhorou. Então, assim, eu sou a minha... meu teste zero, entendeu? Então, eu sempre faço antes e tento ser o exemplo para minhas pacientes, entendeu? Então, de fato, tento fazer faço atividade física, entendeu? Regular, pelo menos 3-4 vezes a semana. Me alimento bem, assim, posso falar que não é a melhor das alimentações, entendeu? Mas no geral, né, gente? Uma fugidinha, todo mundo. Exatamente. E eu acho que isso faz parte de se alimentar bem, né? Exatamente. Poxa, você trabalha a semana inteira, faz tudo, não poder comer um negócio. Exatamente. E faz parte entendeu? do nosso prazer também, Sim, né? e do social, inclusive, né? isso. Ontem mesmo eu vi até uma nutricionista falando sobre que não é saudável você pegar sua marmita e levar pra pizzaria com a sua família. Tipo assim, é saudável marmita, ótimo, mas não é saudável você levar pra pizzaria, por exemplo, entendeu? Na mesa, né? Exatamente. Tá todo mundo conversando. Exatamente. E eu acho isso importante, a gente até frisar isso, porque eu também falo isso, e eu falo assim, gente, a gente melhorar os hábitos de vida não quer dizer que você nunca mais vai comer um bolo, igual aqui agora, né? Nós vamos exato. isso não existe, entendeu? Faz parte, nós vamos socializar, comer um bolinho gostoso, tomar um cafezinho, e
E é isso também, né? Eu acho que dosar as coisas. E quando a gente fala de melhoria, isso quer dizer que nós vamos melhorar, ter uma condição melhor, mas que também nós vamos ter os prazeres que cada um. Claro, com exato. certeza. É de fato mesmo melhorar a sua vida, né? Não é você se restringir e ficar... Não, Exato. a gente muda um hábito, melhora outra coisa. Tomar água, que é melhor uma pedra no ar. Gente, realmente a água entra como Melhor cuidado, uma tá? pedrinha no caminho do que duas nos rins. Exato, exatamente, entendeu? Então, assim, é sempre muito importante essa questão mesmo, eu acho. Ai, gente, o papo é muito bom. Eu falo que, né, o universo feminino, gente, ele é delicioso. Ficaria aqui o dia inteiro conversando. Verdade, porque assim, tem muita coisa pra falar, né? É muito... E a gente pega várias coisinhas do mundo da mulher que seria legal a gente trazer pra quem tá nos assistindo. Então, você que quer saber sobre cuidado com a mulher aí, ó, cuidados com a pele, não perca esse episódio aí, assista todinho. Gente, a Adri tirou todas as dúvidas aqui, ó. aí. Se ainda tiver dúvida, podem chamar ela lá no Instagram aí. dela. Fala pra gente no Perguntar, Instagram. marcar uma avaliação. @doutora.adriele Passe. Então, assim, esse é o Instagram meu profissional mesmo. E também tem o da clínica. Mas de qualquer forma, você pode mandar direct, pode mandar. Tem um link no WhatsApp, então, assim, pode mandar mensagem, tirar dúvida. Como funciona, Adri, a avaliação? Então, tem pessoas que já chegam com a ideia de, eu quero fazer determinado procedimento, Tá. entendeu? E tem pessoas que, de fato, precisam passar por uma consulta para você entender, entendeu? Isso principalmente na harmonização. Porque, às vezes, o cliente chega pensando assim, eu queria fazer algo, tipo... Sei lá, eu quero melhorar meu bigode chinês, mas o bigode chinês não é o bigode chinês, gente. Às vezes é o estimulador de colágeno, é o preenchimento no malar, entendeu? Isso que eu ia falar, porque às vezes o malar... entendeu? Então tem que passar por uma consulta para conseguir entender o caso. Então, gente, tem que procurar. Ai, gente, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio maravilhoso. Hoje foi uma conversa, assim, super leve, fluida. Porque a gente se divertiu. Divertimos aqui, ó. Adoramos. Odri, fala uma frase, se você pudesse olhar ali pra câmera agora, para as mulheres, fala uma frase que você poderia deixar para esse universo tão maravilhoso que é o nosso, das mulheres, dentro aí da sua área, do que você faz. O que você poderia deixar de mensagem? Não deixe de se olhar com amor todos os dias. Isso é o mais importante na vida. Querida, é verdade. Foi muito bom, né? Muito bom, nossa. Que a gente ama. Ai, a gente adora. Adri, muito obrigada por mais essa parceria, né? Por ter aceitado vir aqui, estar aqui com a gente. Vocês sabem que eu tava com vergonha. Arrasou, para, super bem. Já tá super Entendeu? acostumada. Super, mas todo mundo acha que eu sou super acostumada. Nada. Gente, vocês não sabem como que eu tô ansiosa. Você é uma mulher que nos inspira muito, ver sua evolução, porque eu posso falar com propriedade, porque eu acompanhei desde o início, ver, tipo assim, o quanto que você já evoluiu, já cresceu, ver que a Adri tinha uma salinha, agora ela tem uma clínica enorme, é maravilhoso e se inspira muito. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você ter participado. É um prazer enorme, né, Camila? E é o que a gente sempre gosta de falar, né, Jéssica, que a gente quer pessoas aqui que têm sinergia com o nosso projeto. A gente identifica com a sua forma de trabalhar, com o seu jeito legal, de trazer também essa essência sua para o seu profissional. Então, é muito... Você tem uma energia muito boa, traz uma coisa muito boa, então... faz parte do projeto e que mulheres como nós, falando até em específico das profissões, né? A gente está falando do mundo da estética em relação a mim, que a gente possa, né, auxiliar outras profissionais, inspirar uma outra, né? Isso é extremamente exatamente importante. Que é uma área também que a gente sabe que existe muita competição, mas eu acho que tem espaço para tem todas. espaço para todos, Isso só aí. nasceu para todos. E é muito importante porque a gente já é treinada desde nova a competir entre mulheres. Muito. Então, por que se eu tô fazendo se eu tô numa área para melhorar, para agregar, por que eu tô competindo com outra? Então, não, gente, vamos todo mundo se dar uma mão, vamos combinar, entendeu? Trocar produto, trocar figurinha, informação, entendeu? isso Exatamente, isso é extremamente importante. Com certeza. que maravilha. E é esse o nosso propósito, né? Exatamente. Então, ó, estrelinha. Gente, agradecer aos nossos patrocinadores, Embalar, Competição Móveis, Café Santa Cecília, Amor de Bolo, que a gente vai comer agora esse delicioso bolo com um cafezinho, e a Conexão TV, que está sempre aqui fazendo essa conexão entre nós e vocês.
Chegamos ao fim de mais um episódio de Toda Mulher é um Podcast. Um beijo, gente. Tchau, tchau.